viva a democracia interna do próprio partido UNITA. Cotonacho, obrigado pela oportunidade. Ok, muito bem. Yeah. Hitler está aí. Hitler, o microfone é seu. Olá, boa noite a todas e a todos. Boa noite. A respeito dessa temática, primeiramente gostaria de dizer que o Congresso da UNITA foi convocado. Por enquanto não há nenhuma candidatura, ninguém apresentou a sua candidatura. O que está a acontecer é uma corrente de especulações e essas especulações estão a ser motivadas pelos serviços de inteligência e segurança do Estado que querem causar debate político para influenciar, na verdade, as tendências dentro da própria UNITA. O que acontece? Para vencer as eleições a nível interno, você precisa de ter o controle das instituições. Isso é em qualquer partido político, existem as próprias instituições que são as garantias, por exemplo, de você vencer. As eleições internas, elas não dependem de um voto universal, né? Existem delegados que são cadastrados, que têm a legitimidade de escolher quem vai estar na liderança. E então, a soberania nos congressos, nas assembleias, depende precisamente dos delegados, né? Então, vence aquele candidato que convencer mais delegados. E como é que se escolhe os delegados? Delegados são pessoas, por exemplo, no caso da UNITA, são membros do partido ativo, que alguns membros da direção, outros que pertencem às comissões políticas e outros que são escolhidos de acordo com o cargo que eles ocupam, por exemplo, no braço juvenil, no braço feminino. Essas pessoas é que são escolhidas. A UNITA, eu acho que terá cerca de 1.020 delegados e o destino do Congresso é determinado por essas pessoas. A UNITA é o partido em Angola que mais congressos realizou, né? A UNITA tem mais congressos que todos os outros partidos políticos. Mas Hitler, ou quer dizer que o Adalberto vai concorrer sozinho, não tem adversário? Não é isso. Não é isso. A UNITA sempre promoveu múltiplas candidaturas, desde a morte do Dr. Savimbi. A UNITA sempre foi promotora de múltiplas candidaturas. Não é desejável que o Adalberto concorra sozinho. O Adalberto tem que concorrer com outras pessoas. Só que as circunstâncias, o atual contexto político demonstra claramente que qualquer pessoa que concorrer com Adalberto Costa Júnior vai perder. Vai perder pelas razões que já foram apresentadas aqui, porque o Adalberto é um candidato muito forte. O Adalberto representa uma ameaça real ao sistema ou ao próprio MPLA, ao João Lourenço, ao Miala e toda essa corja que existe por ali. Então, qualquer pessoa que concorrer com o Adalberto Costa Júnior parte dessa desvantagem, né? De que tem uma pessoa que tem o controle inicialmente do próprio partido, porque é o presidente que está em função, pese embora que atualmente o Adalberto já não pode ser mais visto como presidente da UNITA. Agora ele, tendo em consideração que tem o Congresso a acontecer, ele é presidente cessante, né? Então, daqui a pouco até ele vai findar mesmo as funções de presidente. Por quê? Porque todas as ações que foram feitas a partir de agora, do momento em que foi convocado ao Congresso, significa que já faz parte da campanha. E o que o Adalberto está a fazer atualmente no Kwanza Sul e aonde é uma campanha eleitoral. Agora, qualquer outro indivíduo também que surgir ali, ainda que não declarar, vai ser percebido como campanha. É isso precisamente que fez conotar o Isaías Samakuva e o Rafael Massanga. Por exemplo, o Rafael Massanga as páginas dele estão muito dinâmicas nas redes sociais. O Isaías Samakuva está muito presente em debates, em entrevistas, não sei lá o que. Isso fez alimentar essas especulações de que eles pretendem
concorrer para a liderança da UNITA. Então, qual é o maior partido interessado, por exemplo, nessas eleições? É o MPLA, e a maior instituição interessada nisso é precisamente os serviços de inteligência e de segurança do Estado, que querem explorar o máximo dos máximos para causar uma implosão dentro da UNITA, porque o MPLA está bem ciente que qualquer pessoa que concorrer com o Adalberto vai perder. Mas o que interessa no MPLA as eleições da UNITA? Que hajam múltiplas candidaturas e um candidato que perde depois vai recorrer ao Tribunal Constitucional, Tribunal do MPLA. E lá no Tribunal do MPLA, se recorrer, naturalmente que eles vão querer uma decisão que prejudica o Adalberto e beneficia este outro indivíduo. E isso o que vai causar? Isso pode causar uma implosão dentro da própria UNITA. Ou seja, o MPLA quer impor uma liderança que não seja tipo aquilo que representa uma ameaça. Por isso é que aí está a grande dúvida. Quem é que vai concorrer com o Adalberto? O Adalberto vai concorrer sozinho? Não sei lá quem. Mas eu acredito que poderão surgir candidaturas para o próprio Congresso, que vão participar, mas desde que essas pessoas estejam dentro daquilo que são os próprios anseios do partido e os desafios da conjuntura política e econômica que o nosso país tem estado a vivenciar. Lembrar aqui que Isaías Samakuva tornou-se presidente da UNITA em 2003, depois da morte de Jonas Savimbi. A UNITA organizou um congresso e naquela altura a UNITA estava dividido em dois grupos. Tinha três grupos. Havia três UNITAs, né? Havia a UNITA daqueles que estavam nas matas com o Dr. Savimbi, havia uma UNITA da diáspora e havia a UNITA renovada. Essas UNITAs não estavam encontradas, estás a ver? E foi preciso o Congresso de 2003 para a união dessas UNITAs. E a partir daí, o Isaías Samakuva foi visto como uma pessoa consensual para juntar os três lados que estavam desencontrados, que estavam desavindos, e seguir numa única UNITA. A primeira grande conquista feita pelo Isaías Samakuva foi precisamente juntar, pese embora que ele não tinha conseguido juntar todo mundo, porque naquela altura nós tínhamos o GURNI, Governo de Unidade e Reconciliação Nacional, ou seja, ocupavam cargos como ministros, diretores de escola, diretor daquilo, não sei o quê, no âmbito do Governo de Unidade e Reconciliação Nacional. E quando se fez essa fusão dentro da UNITA, no Congresso de 2003, algumas pessoas que já ocupavam cargos tinham sido afastados porque o próprio Savimbi já havia recomendado que aquelas pessoas já não representavam a UNITA o suficiente. E uma dessas pessoas é o Jorge Valentim, por exemplo. Outro, não sei lá, que tinha muita gente da UNITA que ocupava cargo nos governos, tipo Paulo Chipilica era da UNITA, Jorge Chicote era da UNITA, o ex-embaixador do Reino Unido também era da UNITA. Tinha muita gente da UNITA que ocupava cargos aí, não sei o quê. Então, um dos primeiros desafios do Samakuva foi juntar essas pessoas para voltar na UNITA, e outros não tinham entrado mesmo na UNITA. Aí começa a primeira grande crise durante a liderança de Samakuva, porque muita gente também decidiu mesmo não aparecer. Inclusive a Bela Malaquias também era militante da UNITA e nessa altura ela tinha recusado fazer parte dessa família. E com o passar do tempo, Isaías Samakuva teve conforme já disse aqui o Isidro, né, uma liderança muito diplomática. Era um contexto de muitos desafios, porque a UNITA carregava o fardo das causas ou das consequências da guerra civil, e a partir das primeiras eleições que o Isaías Samakuva concorreu, né, como candidato a presidente, candidato a presidente não, seriam duas eleições presidenciais e eleições legislativas. O MPLA disse, primeiro vamos fazer eleições legislativas, depois vamos fazer eleições presidenciais. Então estava marcado para 2008 as eleições legislativas, para 2009 eleições presidenciais. Foi uma grande estratégia do MPLA que conseguiram enganar totalmente a UNITA. Então o que fizeram?
realizaram as eleições e protagonizaram a maior fraude eleitoral de todos os tempos, reduziram os números de deputados da UNITA. A UNITA saiu de 71 deputados para 16 deputados. Foi o momento, como é que eu posso dizer, mais catastrófico na história da UNITA, né? Sair de 71 deputados para 16 deputados, como lidar com os desafios que o próprio partido tinha, não sei o quê. Então foi um contexto muito conturbado. E depois, era suposto as eleições presidenciais acontecerem em 2009. O MPLA disse que já não precisa mais de eleições presidenciais, tendo em consideração que eles eram agora a maioria esmagadora no parlamento. Então, as eleições não chegaram a acontecer. O que veio a acontecer? O MPLA resolveu apresentar uma proposta de Constituição, aprovou-se a Constituição, e essa Constituição retirou precisamente o artigo que falava sobre a escolha do presidente de forma isolada dos partidos. Então, nós perdemos o direito de escolher diretamente o presidente da República. Em 2012, a UNITA, ou seja, em 2011, também fazer aqui uma correção, a UNITA sempre esteve ligada com a sociedade civil. Não é verdade que a UNITA começou a ter muita ligação com a sociedade civil por conta do presidente Adalberto Costa Júnior, não. Mesmo nos anos em que Isaías Samakuva era presidente da UNITA, a UNITA tinha muita proximidade com a sociedade civil. Naquela altura, os rostos mais visíveis da sociedade civil era do Fuka Muzemba. E o Fuka Muzemba tinha sido cooptado pela UNITA. E o que o Samakuva fazia com a sociedade civil naquela altura, o Adalberto nunca fez. O Isaías Samakuva violou o estatuto da UNITA, que dizia que para ser presidente ou líder da Jura tem que ter 10 anos de militância. E o Fuka Muzemba não tinha nem 6 meses de militância. Lhe colocaram como líder da Jura em 2010 ou 2011. E outras figuras assim, naquela altura, que já tinham muita visibilidade na sociedade civil, por exemplo, Anastácio Cicato, o próprio David Mendes, naquela altura era visto como militante da sociedade civil, eram todos esses cooptados pela própria UNITA. E quando as manifestações começaram em 2011, a UNITA esteve bem presente nas manifestações. A UNITA apoiava diretamente os manifestantes. E quando vão se dar a primeira prisão dos ativistas em 2011, né, o primeiro grupo de ativistas que foi preso, já tinha lá militantes da UNITA também dentro desse grupo. Por exemplo, o próprio Fuka Muzemba estava preso no primeiro grupo que foi preso em 2011. O ex-líder da Jura, como é que é esse jovem Agostinho Camuango, esteve preso naquele primeiro grupo de ativistas que foi preso em 2011. E depois, em 2012, por exemplo, já havia essa parceria até de monitoria das eleições de 2012 entre a sociedade civil e a própria UNITA. Havia essas estratégias todas, havia muita proximidade também com alguns jovens do movimento revolucionário de Viana. Só que o contexto em que o Adalberto se torna presidente da UNITA, já havia muita visibilidade, por exemplo, nas redes sociais. E essa ligação entre a sociedade civil e a UNITA se torna muito mais visível ou muito mais conhecida. Mas no passado já havia essas ligações todas. E também acontece, por exemplo, que as pessoas que passaram, por exemplo, e eu queria também citar uma referência naquela altura na sociedade civil que era muito conhecida, era precisamente a Ana Margoso. Para quem não sabe, a Ana Margoso foi a primeira jornalista a ir preso por ter feito cobertura da manifestação, a manifestação que tinha sido convocada para o dia 7 de março de 2011. A Ana Margoso chegou lá tipo de madrugada, já 0 hora, para registrar os primeiros momentos, e a polícia chegou, prendeu ela. E então ela era muito conhecida naquela altura, tipo os rostos mais visíveis da sociedade civil, né? Estava mesmo lá o Fuka Muzemba, a Ana Margoso, Anastácio
Cicato, alguns gajos assim como o próprio Nito Alves, era muito famoso. O Nito Alves sempre esteve aí presente com o pessoal da UNITA. O David Mendes era o advogado, naquela altura conhecido como advogado de povo, apesar de já ter ligações com o próprio Cince. Então, vindo um pouco mais para cá, o que acontece? Quando o MPLA troca de presidente de José Eduardo dos Santos para o João Lourenço, o João Lourenço faz uma perspectiva, pelo menos